dentro da sua exegese, da sua proposta de aferição, de análise e de desenvolvimento do texto. Então isso é algo a pensar, é algo a refletir, para vocês já fazendo uma seletividade dentro da composição e do desenvolvimento da sua exegese ali no material que você está construindo no seu computador, no seu tablet, no seu aparelho, que, ou às vezes até no papel mesmo, no aparelho que você está dispondo, tá? Muito bem. A outra questão também que é fazer e a pensar é a descoberta de fontes secundárias, tá? E aí você vai buscar, claro, os comentários, os livros de análise exegéticos, tá? Aí vai tem depois a questão de fazer um isolamento das palavras para análise particular de cada palavra, para fazer depois um paralelismo morfológico, aonde vai fazer a antítese e a síntese e o convergir e o divergir de cada palavra dentro do contexto que o autor está propondo, tá? E também outra questão também é servir para a especulação e o debate, que é muito importante para a questão de uso de vocábulos, é a coluna do uso e sentido. Como que ele está usando o termo ágape e qual o sentido que o termo ágape está sendo empreendido dentro de cada versículo. Por exemplo, 1 Coríntios 13, nós vamos ver que tem cada um sentido para a questão da aplicabilidade do termo ágape. São sentidos que eles estão, o autor concedendo para dar ali uma descrição não só analítica e estrutural do termo ágape, mas como também vindo a conceder adjetivos, prerrogativas e aplicabilidade do termo ágape na construção de relacionamento, não só sentimental, mas também de caridade, de relacionamento interpessoal na caridade e de intersocial, no sentido de sociabilização do termo, no convívio, né, do auxílio, da prática da caridade, então do auxílio ao próximo, do olhar de afetividade, de cuidado para com o próximo, tá? Então é muito importante ir vendo nessa construção desse contexto do 1 Coríntios 13, que está falando sobre a aplicabilidade do amor agapau, como que está sendo desenvolvido esse termo amor dentro do contexto em que está ali expresso dentro do capítulo, que a cada versículo tem uma aplicabilidade, tem um sentido de uma variante, de um enfoque que o autor está propondo para a sua exegese e a sua análise e a sua autoverificação, certo? Outra questão também importante é que você começa a desenvolver e procure desenvolver uma familiaridade com algumas questões gramaticais e auxílios gramaticais específicos que também até podemos considerar, e o autor que considera, como sendo básicos, tá? Como, por exemplo, a classificação, a grosso modo, em 3 categorias, tá? Que é a gramática avançada, a gramática intermediária, tá? E depois o outro auxílios gramaticais, que são as gramáticas já postulares, né? Ele não coloca aqui, mas eu estou acrescentando as gramáticas postulares. Vamos começar com as gramáticas intermediárias, então, que é o que ele vai apresentar a princípio lá no 3.21, tá? O propósito dessas gramáticas intermediárias é justamente a sistematização. Quando você vai sistematizar, no sentido de explicar àquele que está ouvindo a sua postulagem, porque essa exegese, muitas vezes ela é dentro de um sermão expositivo, então está sendo remetido dentro de um ensino, de uma transmissão, de um ensino de cunho didático, pedagógico e didático teológico.
Então você, claro que nessa proposta está procurando que os estudantes, que o público, que aqueles que estão ouvindo a sua prédica, o seu estudo, a sua transmissão, tá? Venham alcançar, conseguir uma distribuição do que vão aprender na sua aferição gramatical introdutória. E aí é importante que você já venha evidenciar qual vai ser o desenvolvimento gramatical que você vai empreender e quais são os termos que estarão centralizados, destacados na sua abordagem exegética. Tá? Outra questão também importante a se pensar é que essa é geralmente uma dúvida que surge, quando que essa tarefa exegética ela é como e quando, né? Ela é primeiro como, dentro dos passos que já estamos apresentando, mas dentro de uma análise gramatical, aonde você vai trabalhando o processo da averiguação terminológica dentro da construção morfológica do termo, dentro do contexto frasial e dentro do contexto global, no sentido micro e macro contexto, tá? Aquele contexto inicial e aquele contexto posterior que está no desenvolvimento do capítulo, para você poder avaliar não só também como que está o desenvolvimento e aplicabilidade do autor no termo, mas também o pano de fundo que ele está remetendo, que está inserindo o termo, aquele pano de fundo que eu falei, né, que são os aspectos históricos, culturais, socioeconômicos e religiosos que você tem que pensar e pesquisar para mapear o sentido da sua aferição exegética, tá? Outra questão também dentro das questões sintáticas, é o entendimento que se tem do texto. Qual o entendimento que você tem do texto? Como você está pensando o texto? Então, você tem que pensar e possibilitar essa averiguação. Essa é uma gramática já num sentido mais avançado, porque ela já tem um sentido mais estrito e acadêmico, que é já a questão das referências. Tá? Então, é você já pensar quais são as referências que no sentido exegético elas estão dando suporte e estão indo de encontro à consubstancialidade do termo que está, ou dos termos que estão em ênfase e estão em destaque, certo? Por exemplo, elas são muitas vezes de pouco proveito para um estudante pensar essa questão aí da inter-relação de referências, mas elas dão suporte para um alicerce maior que subsidia e fundamenta biblicamente, canonicamente, dentro do corpus escritos neotestamentário e até veterotestamentário, o que você está abordando exegeticamente. Principalmente, muito importante usar isso quando você está desenvolvendo um sermão expositivo, tá? Vamos em frente. Uma coisa que tem que se pensar é justamente, e ele coloca aqui no 3.23, nos auxílios gramaticais. Por exemplo, que são sempre ter, isso é algo que você tem que trazer contigo, tá? Algumas ferramentas gramaticais, como léxicos, né? 2, 3 léxicos, um léxico analítico, uma chave analítica, e não só uma chave analítica, mas também bons comentários exegéticos, né? Como eu assim sou um fã e indico muito o comentário de Robertson, mas também o comentário que é relíquia, claro, que é o do Brodmann. O Brodmann já é uma relíquia, né? E o Robertson é mais fácil de adquirir. Muito bem. Então, a questão a também pensar é que as palavras e as frases, tá? Elas sempre vão exigir decisões gramaticais que são, muitas das vezes, importantes para a construção entre duas ou mais opções e um desenvolvimento
ainda mais amplo dentro de uma análise exegética, tá? Dentro de um olhar exegético, tá? Então, primeiro passo que você pode colar ou acrescentar é a decisão exegética baseada na gramática. Primeiro, determinando as perguntas-chave, né? Qual é o caso e qual é o porquê, né? Qual é o sentido e qual é o porquê. Então, essas decisões elas vão partir, como eu coloco aqui o autor, frequentemente das aplicabilidades dos termos genitivos e dativos, aqueles termos que são termos voltados a questões mais pertinentes, tá? a como que o texto está inserido no seu contexto. Qual é o caso, qual é o ambiente, qual é a relação que esse texto tem dentro do contexto geral do autor. Em um aspecto histórico está o genitivo e o dativo. Tá? Outra questão também, que é um pouco às vezes até ambígua, observar, né, o exemplo e a diferença, por exemplo, entre um texto e o outro texto que esteja tratando dentro da mesma perspectiva e o olhar do autor sobre um termo. Tá? Como que o autor está trabalhando o termo dentro de algumas perspectivas diferentes. Tá? Por exemplo, o termo agapau como fruto do espírito, o termo agapau como sentimento, o termo agapau como desenvolvimento de uma interação sócio-religiosa. Então são três questões a você ver como o autor está trabalhando e vir a pensar e aplicar dentro da sua construção de interação exegética e lexical. Tá? Outra questão também é que muitas vezes uma decisão dessa vai levar a você a repensar algumas questões e opiniões que pode até diferir e pode até contradizer da proposta ou a forma proposital em que está empreendendo o autor dentro do contexto e dentro da proposta que você, enquanto exegeta, está procurando remeter à sua construção do seu sermão, ou à sua construção da sua tese, ou à sua construção de um comentário, de uma aferição textual. Tá? Então, é muito importante fazer uma análise particular com cautela, a fim de não exagerar na exegese. Tem pessoas que fazem exegeses exageradas porque não fazem aquela cautela, aquela análise cautelar, averiguando o modo que está o termo, se é modo subjetivo, imperativo, ou infinitivo, se está no caso de um verbo. Tá? E outra questão, o tempo, se o tempo é o auristo, tá? Qual é o sentido que a palavra está, ou o verbo está aplicado, como que ele está aplicado, para que ele está aplicado. É algo que tem que fazer numa análise cautelar exegética. Tá? Então é muito claro que o propósito dessa exegese, ela vai ser um propósito mais voltado para possibilidades que o autor vai pretender empregar e empreender no uso em que existe e que se está trabalhando os verbos. Como que os verbos estão sendo trabalhados pelo autor, pelo agiógrafo, dentro do seu corpus escritos. Qual é a proposta que ele está inserindo, que ele está propondo para esses verbos. E aí é a hora em que você tem que decidir qual é a força das nuances, tá? Das nuances ou nuances e as preposições, tá? Que são os termos que vão sustentabilizar e vão correlacionar-se com o verbo dentro do contexto da frase. Tá? Por exemplo, aqui deve-se evitar a armadilha, ele vai colocar aqui o Gordon Fee e o Don Stuttgart, que a armadilha frequente de criar uma teologia de preposições.
pautada só no que as preposições estão indicando no contexto fraseal. E aí, a hora que se a teologia da expiação pudesse ser forjada, e aí eu estou olhando e pensando agora como autor na teologia da expiação para seguir a linha de pensamento dele, tá? Se fosse pensada a teologia da expiação e ela pudesse até ser forjada pela diferença entre em favor de e a respeito de, que são duas aplicabilidades de preposições dentro do contexto fraseal, aí você tem que pensar que essas ocasiões em que a força de uma oração proposicional, oração, ou seja, de uma estrutura fraseal proposicional, faz muita diferença no sentido em que a frase como um todo, ela está sendo desenvolvida especialmente no aspecto verdadeiro e especialmente no aspecto de elos de relação e ligação, como por exemplo as preposições por, as preposições para, de que modo, de que forma, tá? Que são muitas vezes utilizadas por Paulo numa explicação doutrinária, teológica de um termo. Como nós vemos a questão dos dons lá em 1 Coríntios 12, 3. Como nós vemos a questão, por exemplo, de 1 Timóteo 2,15, que ele está cobrando Timóteo a questão da sua apresentação pessoal enquanto obreiro, enquanto oficiante litúrgico e administrativo da igreja. Muito bem. Determine então